O fazendeiro deu água ao índio ferido que apareceu em sua porta naquela tarde escaldante de 1893, em Poço Redondo, Sergipe. Foi um gesto simples de humanidade, mas o que o fazendeiro não esperava é que no dia seguinte, ao amanhecer, um bando de cangaceiros chegaria a cavalo na porta da sua fazenda. E antes que você saia daqui, você vai descobrir a conexão incrível entre aquele índio ferido e os homens mais perigosos do sertão. Você vai ver como um copo de água salvou uma família inteira e vai entender por que um gesto de bondade nunca é desperdiçado. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que a compaixão tem um poder que você nem imagina. A fazenda Boa Esperança ficava nos arredores de Poço Redondo, no sertão de Sergipe, uma terra árida e castigada pelo sol implacável do Nordeste brasileiro. Era uma região difícil, onde a chuva era rara e preciosa, onde cada gota de água valia ouro, onde a sobrevivência era uma luta diária. A fazenda tinha algumas cabeças de gado magro, uma pequena plantação de mandioca que lutava para crescer na terra seca, uma casa simples de taipa com teto de telha, um poço que ainda dava água graças à persistência do fazendeiro em cavar fundo. O dono da fazenda era Sebastião Ferreira, um homem de 48 anos, pele queimada pelo sol do sertão, cabelos grisalhos, corpo magro mas forte pelo trabalho pesado, mãos calejadas que conheciam cada pedra daquela terra. Sebastião tinha chegado àquela região 20 anos atrás, vindo da Bahia, fugindo da seca que tinha matado seus pais e irmãos. Tinha comprado aquele pedaço de terra com o pouco dinheiro que tinha juntado, trabalhando em fazendas alheias, e tinha construído tudo sozinho. A casa, o cercado, o poço, cada tijolo, cada estaca, cada pedra colocada com suas próprias mãos. Sebastião era casado com Maria, uma mulher de 42 anos, forte como o marido, com olhos escuros profundos que tinham visto muita coisa na vida, cabelos pretos com alguns fios brancos presos em um coque simples, mãos hábeis que cozinhavam, costuravam, plantavam, colhiam. Maria tinha dado 3 filhos a Sebastião. Pedro, de 20 anos, rapaz forte que ajudava o pai na lida da fazenda. Ana, de 17 anos, moça bonita e esperta que cuidava da casa e ajudava a mãe. E João, de 12 anos, menino curioso, cheio de perguntas e sonhos. A vida na fazenda era dura, mas honesta. Sebastião e Maria trabalhavam de sol a sol. Criavam o gado, plantavam o que podiam, vendiam queijo e rapadura no povoado quando conseguiam produzir. Não eram ricos, longe disso, mas tinham o suficiente para comer, tinham um teto sobre a cabeça, tinham uns aos outros. E Sebastião sempre dizia a mesma coisa. Enquanto a gente tiver água no poço, comida na mesa e amor no coração, a gente é rico, mais rico que muito fazendeiro grande por aí. Sebastião era conhecido na região como homem bom, homem justo. Sempre que viajantes passavam pela fazenda pedindo água ou comida, ele nunca negava. Mesmo quando tinha pouco, ele dividia. Maria às vezes reclamava: Sebastião, a gente não pode dar água para todo mundo que passa aqui. Nosso poço não é inesgotável. Mas Sebastião balançava a cabeça. Mulher, se a gente negar água para quem tem sede, a gente perde a humanidade. E sem humanidade, a gente não é nada. Então ele continuava dando, continuava ajudando, continuava sendo quem era. Naquela tarde de junho de 1893, o sol estava particularmente cruel. O calor subia da terra em ondas visíveis, distorcendo o ar. Não tinha chovido há 4 meses. O gado estava magro, sedento, a plantação estava morrendo. Sebastião estava consertando uma cerca quando ouviu Ana gritar da casa: Pai, pai, tem alguém caído perto do portão. Sebastião largou as ferramentas e correu. Quando chegou no portão da fazenda, viu um homem caído no chão, desmaiado. Não era um homem qualquer, era um índio. Sebastião reconheceu pelos traços, pela pele mais escura,
pelos cabelos lisos e negros, pelas roupas simples diferentes das que os sertanejos usavam. O índio estava ferido. Tinha um corte profundo no braço, sangue seco grudado na pele, marcas de chicote nas costas, os lábios rachados pela desidratação. Sebastião se ajoelhou ao lado dele. Ele está vivo, mas mal. Pedro, me ajuda a levar ele para dentro. Pedro, o filho mais velho, hesitou. Pai, ele é índio. O povo do povoado não gosta de índio. Se souberem que a gente ajudou... Sebastião olhou para o filho com firmeza. Eu não me importo com o que o povo do povoado pensa. Esse homem está ferido e com sede. A gente vai ajudar. Ponto final. Pedro abaixou a cabeça. Sim, senhor. Os dois pegaram o índio com cuidado e o levaram para dentro da casa. Deitaram ele em uma esteira na sala. Maria já tinha trazido água, panos limpos, uma tigela com caldo de galinha que tinha feito mais cedo. Sebastião molhou um pano e passou nos lábios do índio. Devagar, aos poucos. O índio gemeu, começando a recobrar a consciência. Abriu os olhos lentamente. Os olhos do índio eram escuros, profundos, cheios de dor, mas também de desconfiança. Ele tentou se levantar, mas Sebastião colocou a mão no ombro dele gentilmente. Calma, você está seguro aqui. A gente não vai te machucar. O índio olhou ao redor, vendo a família reunida. Maria com a tigela de caldo, Pedro e Ana observando com curiosidade, João escondido atrás da mãe. O índio relaxou um pouco, percebendo que não estava em perigo imediato. Água, ele disse com voz rouca. Por favor. Sebastião pegou uma caneca de água fresca do pote e deu ao índio. Bebe devagar, não se apressa. O índio bebeu, a água descendo pela garganta seca como bênção divina. Quando terminou, ele respirou fundo. Obrigado. Meu nome é Ubirajara. Sebastião acenou. Eu sou Sebastião. Essa é minha família. O que aconteceu com você? Ubirajara olhou para o braço ferido. Fui atacado por homens que queriam a terra do meu povo. A gente resistiu. Muitos morreram. Eu consegui escapar, mas me feriram. Andei por dias até cair aqui na sua porta. Maria começou a limpar o ferimento no braço de Ubirajara. Era profundo, mas não tinha infeccionado ainda. Ela aplicou um unguento feito de ervas que ela mesma preparava. Depois enfaixou com panos limpos. Vai doer por uns dias, mas vai sarar. Ubirajara olhou para ela com gratidão. A senhora é curandeira? Maria sorriu. Sou mãe. É quase a mesma coisa. Ubirajara sorriu também, pela primeira vez. Minha mãe dizia a mesma coisa. Sebastião deu mais água a Ubirajara. Maria trouxe o caldo. Ana trouxe pão. E devagar Ubirajara comeu, recuperando as forças. Enquanto comia, ele contou mais da história. O povo dele, os Xocó, tinha vivido naquela região há gerações, mas fazendeiros queriam a terra. Começaram a expulsar os índios, usando violência. Queimaram aldeias, mataram anciãos, estupraram mulheres. Ubirajara e outros guerreiros tentaram resistir, mas eram poucos contra muitos. Foram derrotados. Os sobreviventes fugiram. Ubirajara estava tentando chegar a outra aldeia, mais ao norte, onde tinha parentes, mas estava ferido demais. E sem água, sem comida, tinha desmaiado. Sebastião ouviu tudo em silêncio. Quando Ubirajara terminou, Sebastião disse: Você vai ficar aqui até se recuperar, até poder continuar a viagem. Ubirajara olhou surpreso. Por quê? Por que você está me ajudando? Não me conhece. E seu filho falou certo. O povo não gosta de índio. Você pode ter problemas por me ajudar. Sebastião olhou para o índio. Olhou realmente. Viu um homem, um ser humano, não um índio, não uma etiqueta. Um homem com dor, com história, com dignidade, porque é a coisa certa a fazer. E se eu não faço a coisa certa quando posso, que tipo de homem eu sou? Ubirajara ficou na fazenda por 3 dias. Sebastião e Maria cuidaram dele, trocaram os curativos, deram comida e água, deixaram ele descansar na sombra enquanto recuperava as forças. Pedro, Ana e João ficaram curiosos sobre Ubirajara. Fizeram perguntas sobre a vida dele,
sobre sua aldeia, sobre seus costumes. E Ubirajara, grato pela bondade daquela família, contou histórias antigas do seu povo, histórias sobre como plantar seguindo a lua, sobre como encontrar água debaixo da terra, sobre como curar doenças com plantas, sobre como viver em harmonia com a natureza. No terceiro dia, Ubirajara estava forte o suficiente para continuar a viagem. Sebastião preparou uma mochila com comida, água, um chapéu para proteger do sol. Maria colocou mais unguento e panos limpos para Ubirajara trocar os curativos durante o caminho. Ubirajara ficou parado na porta da fazenda, olhando para aquela família que o tinha salvo. Não sei como agradecer o que vocês fizeram por mim. Sebastião colocou a mão no ombro dele. Não precisa agradecer, apenas fique bem. Chegue em segurança na sua família, e se um dia voltar por aqui, sabe que tem um lugar para ficar. Ubirajara abraçou Sebastião, depois abraçou Maria, Pedro, Ana e até o pequeno João. Vocês são pessoas boas, pessoas de coração grande, e eu vou lembrar disso. Vou lembrar que quando todos me viraram as costas, vocês me acolheram. Se um dia vocês precisarem de ajuda, de qualquer ajuda, vou estar lá. Prometo. Sebastião sorriu. Vai com Deus, Ubirajara, e tome cuidado. Ubirajara acenou uma última vez e começou a caminhar, desaparecendo na estrada empoeirada. A vida voltou ao normal na fazenda Boa Esperança. Sebastião voltou a trabalhar na cerca. Maria voltou a cuidar da casa. Pedro ajudava o pai. Ana ajudava a mãe. João brincava pelos arredores. E ninguém pensou muito mais no índio que tinham ajudado. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, algo extraordinário aconteceu. Sebastião estava tirando água do poço quando ouviu um barulho. Um barulho que fez seu coração parar. Cavalos, muitos cavalos, vindo rápido. Sebastião largou o balde e correu para a casa. Maria, pega as crianças e escondam. Maria não fez perguntas. Pegou Ana e João e os levou para o quarto dos fundos, escondendo-os debaixo da cama. Pedro pegou uma espingarda velha que Sebastião tinha, mas as mãos tremiam. Pai, quem é? Sebastião olhou pela janela e seu sangue gelou. Eram cangaceiros. Ele reconheceu pelas roupas de couro, pelos chapéus enfeitados, pelas armas na cintura. Eram 7 homens a cavalo, todos armados até os dentes, rostos duros marcados pelo sol e pela violência. Os cangaceiros pararam em frente à fazenda. O líder deles, um homem alto, de barba cerrada e cicatriz no rosto, desceu do cavalo. Ô de casa! Alguém aí? Sebastião respirou fundo. Sabia que não adiantava se esconder. Cangaceiros eram implacáveis. Se achassem que a família estava escondendo algo, matariam todos. Então ele abriu a porta e saiu. Estou aqui. O que vocês querem? O líder dos cangaceiros olhou Sebastião de cima a baixo. Água, comida e informação sobre os soldados da região. Sebastião sabia que estava em uma situação impossível. Se desse o que os cangaceiros pediam, estaria ajudando criminosos. Mas se recusasse, sua família morreria. Ele fez a única coisa que podia fazer. Disse a verdade. Eu tenho água, tenho comida, pouca, mas tenho. Mas não sei nada sobre soldados. Sou apenas um fazendeiro. Não me meto com essas coisas. O líder estreitou os olhos. Apenas um fazendeiro? E por que a gente deveria acreditar em você? Sebastião olhou direto nos olhos dele. Porque é a verdade. E porque eu nunca menti na vida. Um dos cangaceiros riu. Esse velho é corajoso, capitão. Olha como ele não tem medo. O capitão, que era o líder, deu um passo em direção a Sebastião. Coragem ou burrice? Sebastião não recuou. Não sei, mas é o que eu tenho. O capitão ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Está bem. Dê água para os cavalos. E para nós. E traga o que tem de comida. Sebastião acenou. Vou trazer. Ele voltou para dentro da casa. Maria estava tremendo, segurando Ana e João. Sebastião, o que a gente faz? Sebastião segurou o rosto da esposa. A gente dá o que eles pedem e reza para que vão embora sem machucar ninguém. Maria acenou.
Pedro, ainda segurando a espingarda, sussurrou: Pai, eu posso tentar? Sebastião cortou: Não, não vai tentar nada. São 7 homens armados. A gente não tem chance. A gente faz o que eles pedem e espera. Sebastião pegou toda a comida que tinha na casa: farinha, carne seca, rapadura, pão que Maria tinha feito. Pegou água fresca do poço, levou tudo para fora. Os cangaceiros pegaram tudo sem agradecer. Comeram e beberam com fome. Sebastião ficou parado, esperando, rezando silenciosamente para que aquilo acabasse logo. E então aconteceu algo que ele nunca esperaria. Outro homem a cavalo apareceu na estrada. Mas esse homem era diferente. Sebastião reconheceu imediatamente. Era Ubirajara. Ubirajara cavalgou até a fazenda e desceu do cavalo. Olhou para os cangaceiros. Depois olhou para Sebastião. E então disse para o capitão: Esse homem salvou minha vida há 3 dias. Me deu água quando eu estava morrendo de sede. Me deu comida quando estava faminto. Cuidou dos meus ferimentos. Me tratou como gente quando todos me tratam como cachorro. Ele é homem bom, homem de honra. E se vocês machucar ele ou a família dele, vão ter que me matar primeiro. O capitão olhou para Ubirajara. Depois olhou para Sebastião. Você é o fazendeiro que ajudou esse índio? Sebastião, confuso, acenou. Sou. Eu não sabia que vocês se conheciam. O capitão sorriu. Conhecemos sim. Ubirajara aqui nos guiou pelas matas há alguns meses, quando estávamos sendo perseguidos pelos soldados. Salvou nossas vidas. E agora ele está dizendo que você salvou a vida dele. Isso muda tudo. Sebastião não sabia o que dizer. Eu só fiz o que achei certo. Só dei água e comida. O capitão deu um passo em direção a Sebastião e estendeu a mão. Meu nome é Antônio, Capitão Antônio. E você, senhor fazendeiro, tem meu respeito. Qualquer homem que ajuda Ubirajara é amigo meu. Sebastião apertou a mão, ainda processando o que estava acontecendo. Antônio se virou para os outros cangaceiros. Esse homem e sua família estão sob nossa proteção. Ninguém encosta um dedo neles. Entenderam? Os cangaceiros acenaram. Sim, capitão. Antônio olhou de volta para Sebastião. Você deu água ao homem certo, fazendeiro, e por isso você e sua família nunca vão ter problema com um cangaceiro nessa região. Se alguém tentar roubar sua fazenda, tentar machucar você ou os seus, manda um recado para mim, e eu resolvo. Sebastião não sabia se ria ou chorava. Obrigado. Obrigado mesmo. Ubirajara se aproximou. Eu disse que se você precisasse de ajuda, eu estaria lá. Quando soube que o capitão Antônio ia passar por aqui, eu vim junto, para garantir que você estaria seguro. Maria, que tinha ouvido tudo de dentro da casa, saiu trazendo Ana e João. Olhou para Ubirajara. Você voltou. Ubirajara sorriu. Voltei. Para pagar a dívida. Maria balançou a cabeça. Não havia dívida. A gente fez porque quis. Ubirajara olhou para ela com respeito. E por isso, a dívida é ainda maior. Porque vocês fizeram sem esperar nada em troca. Isso é raro. Muito raro. Os cangaceiros ficaram mais 1 hora na fazenda. Mas dessa vez, o clima era diferente. Não era tenso. Era quase amigável. Antônio contou histórias sobre a vida no cangaço. Sobre as fugas dos soldados. Sobre as batalhas. Sobre a injustiça que o tinha levado a se tornar cangaceiro. Ele tinha sido fazendeiro também anos atrás, mas fazendeiros maiores tinham roubado sua terra, tinham matado sua família, e Antônio tinha jurado vingança, tinha se tornado o que era por necessidade, não por escolha. Sebastião ouviu tudo, e embora não concordasse com a vida de crime, ele entendeu. Entendeu a raiva, entendeu o desejo de justiça, entendeu que às vezes as pessoas são empurradas para caminhos que não escolheriam de outra forma. Quando os cangaceiros finalmente partiram, Antônio deixou um saco de moedas de ouro, pela comida e pela água, e pela lição de humanidade. Sebastião tentou recusar, mas Antônio insistiu. Pegue, use para melhorar a fazenda, para cuidar da sua família. Você merece. Ubirajara foi o último a sair.
Abraçou Sebastião novamente. Você fez mais do que salvar minha vida. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que veem outras pessoas, não etiquetas. Sebastião segurou o ombro dele. E você me ensinou que bondade nunca é desperdiçada, que quando a gente faz o bem volta. O Birajara sorriu. Até a próxima, meu amigo. Sebastião acenou. Até a próxima. Quando todos foram embora, Sebastião se sentou na varanda com Maria. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. Finalmente Maria disse: a gente quase morreu hoje. Sebastião acenou. Quase, mas não morreu. Maria olhou para o marido. Por causa de um copo de água. Por causa de você ter ajudado um índio ferido. Sebastião sorriu. Por causa de termos feito a coisa certa. Maria segurou a mão dele. Você sempre faz a coisa certa. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando é perigoso. A história do que aconteceu naquele dia se espalhou pela região. As pessoas ficaram sabendo que Sebastião tinha ajudado um índio e por isso tinha sido protegido por cangaceiros. Alguns acharam que ele tinha tido sorte. Outros acharam que era sinal divino. Mas todos concordavam em uma coisa. Sebastião era homem de bem. E homem de bem sempre tinha proteção, vinda de onde viesse. Nos anos seguintes, a fazenda Boa Esperança prosperou. As chuvas voltaram. O gado engordou. A plantação cresceu. E Sebastião usou as moedas de ouro que Antônio tinha deixado para cavar outro poço, mais profundo, que dava ainda mais água. O Birajara visitou a fazenda várias vezes nos anos seguintes. Sempre trazia presentes, ervas medicinais, sementes de plantas que cresciam bem no sertão, conhecimento sobre a terra, e trazia notícias sobre seu povo, que estava se reconstruindo em outra região, longe dos fazendeiros violentos. Antônio também voltou algumas vezes, sempre respeitoso, sempre grato, e cumpriu sua promessa. Nenhum bandido ousava mexer com a fazenda de Sebastião, porque todos sabiam que ele estava sob a proteção do capitão Antônio. Pedro, o filho mais velho, aprendeu uma lição importante naquele dia. Aprendeu que o que parece perigoso, às vezes pode se tornar bênção. Aprendeu que bondade nunca é desperdiçada. Aprendeu que tratar todos com dignidade, independentemente de quem são, é sempre a escolha certa. E quando Pedro cresceu e teve sua própria família, ele ensinou os mesmos valores aos filhos. Ensinou a dar água a quem tem sede, a dar comida a quem tem fome, a tratar todos como seres humanos dignos de respeito. Ana, a filha, aprendeu que coragem vem de fazer o certo mesmo com medo. Viu o pai enfrentar cangaceiros armados com nada além de honestidade e dignidade. E aquilo moldou quem ela se tornou. Uma mulher forte, corajosa, que não se deixava intimidar por injustiças. João, o mais novo, aprendeu que o mundo é mais complexo do que parece, que pessoas são mais do que etiquetas, que índios, cangaceiros, fazendeiros, todos são pessoas, todos têm histórias, todos merecem ser vistos. Sebastião viveu até os 76 anos. Quando estava no leito de morte, cercado pela família que tinha crescido e se multiplicado, ele disse algo que todos lembraram pelo resto das vidas. A única riqueza que realmente importa é a riqueza do coração. Eu dei um copo de água a um homem sedento, e aquele copo de água salvou minha família, salvou minha fazenda, me deu amigos onde eu esperava inimigos. Então lembrem sempre, sejam bondosos, sejam generosos, sejam humanos, porque a gente nunca sabe quando um pequeno gesto pode mudar tudo. Essa história nos ensina algo profundo sobre compaixão e humanidade. Sebastião não pensou duas vezes antes de ajudar o Birajara. Não perguntou quem ele era. Não se importou com o que os outros iam pensar. Viu um homem ferido e sedento e fez o que seu coração mandou fazer. Deu água, deu comida, deu cuidado. E aquele gesto simples criou uma corrente de bondade que salvou sua família inteira. Porque o Birajara se lembrou. E quando teve a oportunidade de retribuir, ele voltou.
trouxe proteção, trouxe gratidão, trouxe amizade. E isso nos mostra que bondade nunca é desperdiçada. Nunca. Mesmo quando parece que sim. Mesmo quando você ajuda alguém e nunca mais vê aquela pessoa. Sua bondade cria ondas. Cria impacto. Muda vidas de formas que você nem imagina. Sebastião não esperava nada em troca quando ajudou Ubirajara, mas recebeu muito mais do que deu. Recebeu proteção, recebeu amizade, recebeu lições, recebeu bênçãos. E a história nos ensina também sobre não julgar pelas aparências. Ubirajara era índio, grupo desprezado pela sociedade da época. Antônio era cangaceiro, considerado criminoso. Mas os dois mostraram mais honra, mais gratidão, mais humanidade do que muitas pessoas consideradas respeitáveis, porque caráter não tem a ver com posição social, tem a ver com escolhas, com valores, com o que você faz quando ninguém está olhando. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Já fez um gesto de bondade que parecia pequeno, mas que pode ter mudado a vida de alguém? Deixa aqui nos comentários sua história. Quero saber. E se essa história te tocou, se te inspirou a ser mais bondoso, mais generoso, compartilha esse vídeo, porque precisamos de mais histórias assim. Precisamos ser lembrados de que a bondade importa, que a compaixão transforma, que a humanidade vence. O legado de Sebastião continua até hoje em Poço Redondo. A Fazenda Boa Esperança ainda existe, agora nas mãos dos bisnetos de Sebastião. E ainda há um poço ali, o poço que Sebastião cavou com as moedas de Antônio. E qualquer viajante que passa e pede água recebe, porque a tradição continua. A tradição de nunca negar água a quem tem sede, a tradição de bondade, a tradição de humanidade. E essa é a mensagem final. Seja como Sebastião, quando vir alguém precisando, ajude. Não pergunte quem é, não pergunte de onde vem, não calcule se vale a pena, apenas ajude, porque aquela pessoa pode ser um anjo disfarçado, pode ser alguém que vai mudar sua vida, pode ser a bênção que você não sabia que precisava, ou pode ser apenas alguém precisando de ajuda, e isso já é motivo suficiente. A água que Sebastião deu a Ubirajara não custou quase nada. Era apenas água, mas representava tudo. Representava humanidade, representava compaixão, representava a escolha de ver outro ser humano como igual. E aquela escolha salvou uma família inteira. Então, nunca subestime o poder de um gesto simples, de um copo de água, de uma palavra gentil, de um sorriso, de ajuda oferecida sem esperar retorno. Porque esses gestos criam ondas, criam mudanças, criam milagres. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te inspirou, se te fez acreditar no poder da bondade, se te lembrou de ser mais compassivo, deixa seu comentário. E compartilha esse vídeo com quem precisa dessa mensagem. Porque em um mundo que às vezes parece tão duro, tão cruel, tão dividido, precisamos ser lembrados de que gestos simples de bondade podem mudar tudo, que compaixão importa, que humanidade vence, sempre vence. Sebastião deu água ao índio ferido, e no dia seguinte, cangaceiros chegaram a cavalo. Mas ao invés de tragédia, foi bênção, porque a bondade tinha criado uma ponte, tinha criado amizade, tinha criado proteção. E isso nos mostra que quando fazemos o bem, o universo conspira a nosso favor, de formas que nunca esperaríamos, de lugares que nunca imaginaríamos. O bem sempre retorna, sempre. E esse é o maior ensinamento dessa história. Seja bom, seja compassivo, seja humano. E confie que o bem vai voltar, de um jeito ou de outro.